Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Família Betânia, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, a partir da liturgia de hoje, me salta aos olhos, primeiro, a partir da primeira leitura, como Paulo estava atento à ação do Espírito nele. Veja que em alguns momentos a palavra diz, o autor sagrado disse que o Espírito proibiu de pregar. Paulo estava começando a missão dele, Paulo estava começando o caminho dele, Paulo estava começando toda a trajetória dele a partir da conversão que ele teve. Então ele já estava em missão. Então onde ele estava seguindo, quando a gente faz um grande retiro, quando a gente faz uma experiência de Deus, ou quando a gente tem uma experiência forte com o Senhor, a nossa vontade é de extravasar e saber que todo mundo experimente aquilo que a gente experimentou. E Paulo estava com esse ardor, com esse fogo todo, já querendo em missão e anunciar o amor do Senhor para todas as pessoas. Porém, o Espírito o orientava. Tudo na igreja é feito por ação e graça do Espírito Santo. E nada na igreja é feito sem a ação do Espírito Santo. Em outro momento, Paulo vai dizer que nem dizer o nome de Jesus a gente poderia se não fosse a ação do Espírito Santo em nós. Então, uma grande prova se o Espírito Santo está em você é tentar dizer o nome Jesus. Se você conseguir dizer o nome Jesus, o Espírito Santo já está em você. Ai, padre, mas é tão simples, é só saber falar. Não é simples. Porque quando a gente proclama esse nome, nós estamos fazendo uma adesão. Adesão a um mestre, adesão a alguém que entregou a vida por nós, alguém que nos escolheu para estar com ele. E aí nós ouvimos do Evangelho, quando Jesus diz que ele nos tirou deste mundo, das garras desse mundo. Não que o mundo que a gente esteja seja ruim, mas aqui com toda a compreensão de mundo, com as influências que o encardido tem por sobre o mundo e quer nos roubar daquele que é o nosso caminho, o caminho de realização em Deus no céu. Do projeto que Deus tem para cada um de nós, de alcançarmos o céu. Quem nos dará o direcionamento? O Espírito. Porque o Espírito vai dizer quando é para que a gente faça e quando é para que a gente não faça. Veja, eles passaram pela Ásia, eles passaram para um outro lugar e o Espírito dizia, não, aqui não fale.
E de repente, numa visão, não foi em sonho, foi em uma visão. Que significa, e por que essa diferença? Porque o sonho, quando a gente vai para a cama, quando a gente dorme, os sonhos que nos vêm, as imagens que nos vêm, elas refletem muito o nosso inconsciente. E quando a gente está em oração, em intimidade profunda com o Senhor, muitas pessoas que têm essa intimidade têm o dom da ciência. E o que significa o dom da ciência? O dom de ciência significa você poder visualizar alguma coisa que pode vir a acontecer ou alguma coisa que está acontecendo. E aí, nesse momento de oração profundo, Paulo teve a visualização de um macedônico. E aí, o Espírito lhe deu discernimento a partir dessa visão para que ele fosse pregar, então, na Macedônia. E lá, então, ele sentiu que era para pregar o Evangelho, e lá sim, ele foi e pregou o Evangelho. Consegue compreender como o Espírito vai nos guiando? Deus vai respondendo a partir do Espírito às nossas necessidades diante de toda a luta e de toda a demanda que nós temos, diante de todos os desejos, os anseios, os projetos do próprio Senhor para cada um de nós. Por isso, é preciso ter sintonia com o Espírito. E veja, aqueles que escolhem o Senhor, eles têm um preço a pagar. Também por isso. Como nós ouvimos no Evangelho, o servo não é maior do que o seu senhor. Porém, o servo que segue o Senhor, ele tem cada vez mais, ele vai se adequando, ele vai se configurando também ao Senhor. Quer ver? Quando a gente começa a conviver muito com uma pessoa que a gente gosta, a gente começa a falar as mesmas gírias que ela fala, a gente começa a falar o mesmo sotaque que ela fala, a gente começa a ter os mesmos jeitos que ela fala, que ele tem, a gente começa a fazer as coisas da mesma forma que essa pessoa faz, porque ela é uma referência para nós. Da mesma forma com Jesus. Então, se perseguiam Jesus por aquilo que ele fazia, anunciava a boa nova, quando nós anunciamos a boa nova, nós também poderemos ser perseguidos como o Senhor, mas também acolhidos como o próprio Jesus foi acolhido. E aí o exemplo nós tivemos durante essa semana, se não me engano, na terça-feira, onde Paulo foi apedrejado. E foi apedrejado por quê? Por causa de Jesus. Em outros lugares, ele foi muito bem acolhido. E foi acolhido por quê? Por causa de Jesus. O nosso jeito de viver vai mostrar se nós somos ou não somos do Senhor. E o servo, aquele que se coloca em prontidão para fazer aquilo que o Senhor pede, ele reproduzirá aquilo que absorveu e aprendeu do seu Senhor. Por isso, vamos pedir a força do Espírito, primeiro, para ele nos mostrar o que a gente deve ou não deve fazer. E segundo, para que a gente tenha em nós as mesmas características do Mestre Senhor, para combater o mal desse mundo e anunciar o bem, perdão, a salvação e o reino dos céus para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E anunciarmos não só com palavras, mas com a nossa vida. Eis o nosso desafio. Jesus, manso e humilde de coração,